Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui com mais uma oportunidade de cooperar juntamente com a Superintendência da EBD e desde já agradecendo aos nossos coordenadores, pastor Gilson Bonfim e o pastor Clifton Oliveira. Nessa feita, também agradecendo ao nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto. Nessa feita, meus irmãos, temos como tema da lição de número 6, o nascimento da sociedade, aonde essa lição a leitura bíblica dela se encontra em Gênesis, capítulo 4, versículo 1, 2, 8 e 17, que vai do 17 ao 26. A mensagem da lição se encontra em Gênesis, capítulo 3, e o versículo 23, que diz assim: Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Os objetivos da lição são 3, que é ensinar como o ser humano viveu após a saída do jardim do Éden, destacar a misericórdia de Deus mesmo após o pecado e a expulsão do Éden, e apresentar o surgimento das primeiras famílias, das profissões e culturas que nasceram juntamente com essa sociedade. E aí, meus irmãos, você que é professor, eu sempre gosto muito de ler esses dois pontos aqui, né? O ponto de partida também é muito interessante ler. Mas indo para o primeiro tópico da lição, para a gente trabalhar de forma resumida, a lição vem falar a respeito do surgimento da sociedade, e aí a gente sabe que surgiu juntamente com Adão e Eva, né? A sua descendência formou a sociedade, mas a lição também ela vem falar a respeito do pecado que foi ali introduzido ou nasceu junto com o ser humano, né? Após ali Eva pegar aquele fruto, se alimentar e também dar a Adão, devido ser enganada pela serpente, a gente sabe que dali então nasceu o pecado, né? Primeiro foi o pecado da desobediência. Mas indo para o primeiro tópico da nossa lição, ela vem falar a vida fora do jardim do Éden. A lição vem abordar, meus irmãos, que Adão tinha toda uma facilidade, Adão tinha toda a bênção do próprio Deus, não é? Então, o próprio terreno onde as plantas já haviam sido plantadas, não é? Quando o nosso Deus ele disse que a terra frutificasse, então ali já haviam plantas, já havia uma diversidade grande de todo o ecossistema. Adão apenas cuidava, Adão apenas zelava. Então tinha toda uma facilidade de alimentação, uma facilidade do próprio Adão e Eva se manter, né, a sua parte fisiológica, alimentação e outras coisas. E a gente vê que após o pecado da desobediência, Adão agora ele se torna um agricultor, né? Adão tem que arar a terra, plantar, Arão tem que regar, Arão tem que fazer toda a parte do cultivo, toda a parte da agronomia para cuidar. Então, ficou um pouco mais difícil, como a própria Bíblia diz, né, em Gênesis capítulo 3 e o versículo 23 em diante, Adão agora vai ter que se alimentar, né, do seu suor, do seu esforço. Adão agora ele passa a trabalhar com mais vigor, né? Ele passa a se esforçar mais, a se sacrificar mais pelo seu alimento. A gente vê também que após essa saída, após essa expulsão, né? Após Deus ter expulsado Adão e Eva, a gente vê que a mulher ela passa a ter agora dores de parto. Mas Deus, pela sua misericórdia, ele não tirou a bênção da maternidade da mulher, né? Então Eva, ela continuou a gerar, assim como Deus havia prometido, ela continuou a gerar
assim como diz lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, tenham muitos e muitos filhos. Então, essa bênção de Deus permaneceu na vida de Eva, mesmo em pecado. Deus ele não retirou essa ordenança. A gente vê também que a tristeza passa a invadir o lar de Adão e Eva, tudo relacionado à desobediência, ao pecado da desobediência. A gente vê que Caim ele acaba cometendo um homicídio, né? Ele acaba matando o seu irmão Abel, pelo simples fato de Deus ter aceitado o sacrifício de Abel e não o de Caim. Então, isso tudo se dá como origem o pecado da desobediência, né? O pecado ali abriu uma porta que acabou sendo revelado através de Caim quando ele mata o seu irmão. Professor, eu sempre gosto de frisar a questão dos auxílios didáticos, os auxílios teológicos que a nossa lição traz. É sempre bom ler e explicar um pouco, mas a gente vê aqui no auxílio didático que diz assim: mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo de seu imenso, eterno e infinito amor, né? Apesar do pecado, apesar deles merecerem uma certa correção, ser punido, mas a misericórdia e o amor de Deus, ele também é visto, não é? Apesar de toda essa dificuldade. E Hebreus 11:6 diz: aproximar-se dele pela fé. O segundo tópico também vai dizer sobre a misericórdia de Deus, e dessa vez ele vem trazer sobre a vida de Caim, porque a misericórdia de Deus, não, além de estar na vida de Adão e Eva, depois de serem expulsos do jardim, ele também pode ser visto e notado na vida de Caim, porque após Caim matar Abel, ele sofreu também uma pena. E que pena foi essa, não é? A Bíblia diz, Gênesis capítulo 4, versículo 10, que Deus ele dá uma sentença a Caim e diz: olha, Caim, tu terás dificuldade para plantar e colher na terra. A terra, ela vai ser meio que infrutífera. Ela vai ter dificuldade, Caim, para frutificar, para tu tirar o teu alimento da terra. E aí Caim, ele em conversa com Deus, Gênesis capítulo 4, versículo 13, ele diz que esse castigo é muito pesado para ele. Ele diz: olha, Senhor, eu não aguento o peso deste castigo. E aí a gente vê a misericórdia de Deus, porque Caim disse assim: dessa forma eu vou ter que viver fugindo. E os homens vão acabar querendo me matar, porque Caim ia ser uma pessoa que não ia ter local certo para viver. Porque onde ele parasse para viver, para plantar, para tirar da terra o seu sustento, a terra não iria produzir. E aí ele disse que esse pecado, essa sentença era muito pesada, mas Deus, pela sua misericórdia, ele diz, creio eu que em Gênesis capítulo 9 e versículo 6, Deus ele diz que colocaria uma marca em Caim, de maneira que quando os homens vissem essa marca, não iriam matá-lo, não iria querer tirar a sua vida. Então, dessa forma, podemos notar a misericórdia de Deus também na vida ou sobre a vida de Caim. E aí a lição traz aqui um versículo muito utilizado, Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 23, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que de fato a misericórdia do Senhor ela pode ser notada na vida de Adão, na vida de Eva e na vida também de Caim. E o auxílio teológico,
no segundo tópico, ele traz uma informação aqui muito interessante, quando ele diz assim, que a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela não é revelada apenas durante e após o juízo de Deus, mas ela é vista mesmo antes da sua execução. E irmão, Gênesis capítulo 3, versículo 21, a Bíblia mostra que antes de Jesus, aliás, de Deus expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, ele cria, ele disponibiliza uma túnica de pele, tanto para Adão quanto para Eva. Não é? Eles não saem dali despidos, eles não saem ali, digamos assim, desprotegidos de toda forma. Né? Deus, ele preparou uma túnica de pele, tanto para Adão quanto para Eva. Então a gente vê a misericórdia de Deus muito antes do seu juízo, né? Muito antes da execução do seu juízo. E o terceiro tópico fala sobre o surgimento da sociedade, né? Que é o tema central da lição. O surgimento da sociedade, ela começa na descendência de Adão, de Eva, de Caim, né? Os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, né? A partir daí começa a surgir a primeira sociedade na Bíblia. A gente pode ver isso lá em Gênesis capítulo 4, versículo 17. A lição vem dizer que Caim e sua mulher tiveram um filho que foi chamado de Enoque. E o interessante é que enquanto Caim havia matado seu irmão, né, dando brecha ao pecado, o seu filho, Enoque, que a Bíblia vem dizer em Gênesis capítulo 5, versículo 22, que Enoque andou com Deus cerca de 300 anos da sua vida. Né? Então, veja que interessante, enquanto havia um pai que tinha toda uma dificuldade, havia um filho que fazia por onde estar próximo e perto de Deus. E aí, além desse tópico da descendência de Caim, também a lição traz sobre o desenvolvimento da sociedade, aonde ela vem mostrar que com esse aumento da população surgiram aí profissões, não é? Deixa eu ver aqui, eu acho que é Gênesis capítulo 4, versículo 20, a lição vem dizer que dos descendentes de Caim, a Bíblia informa que surgiram homens especialistas em algumas profissões. Um deles é Jabal, que foi criador de gado, que hoje a gente chama de pecuária, né? A área da pecuária, atividades da pecuária. Também Jabal também foi peritos em armar barracas, tendas, só que com o avanço, né, com o avanço da população, de toda a descendência, eles começaram a ganhar outras habilidades e, usando também essa parte de armar tendas, começaram a inovar, né, buscar pedaços de ferros, pedaços de madeiras, alguns materiais, e daí a gente vê que já evolui para uma espécie ali de engenharia civil, construção civil. Então, aos poucos, vai sendo formado dentro da sociedade profissões. A Bíblia cita também em Gênesis capítulo 4, versículo 21, um outro descendente de Caim, chamado Jubal, e esse era músico. Ele tinha talentos para a música, dons para a música. E ao longo da Bíblia, a música ela é mostrada como um meio útil para a adoração a Deus. Então vemos que no surgimento de toda essa sociedade, da descendência de Caim, profissões foram surgindo juntamente com a sociedade. Então, professor, desejo a você que estude bem a lição,
Veja todos os pontos, analise bem cada referência, para que você possa extrair o máximo de conhecimento e repassar o máximo de conhecimento também para os seus alunos. A gente tem aqui algumas perguntas no final da lição do professor, que ela pode ser usada e ela pode, através dessas perguntas, você elaborar outras ou tornar aqui as perguntas mais didáticas. Também é uma forma de se utilizar desse recurso. Tá bom, meus irmãos? Desde já eu agradeço a todos. É muito bom sempre estar ajudando a EBD e que Deus continue abençoando cada um de nós, iluminando a nossa mente, para que a gente, nós e vocês, professores, a gente prossiga adquirindo conhecimento e graça da parte de Deus. Deus abençoe a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.